Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. O estado reconhecido como o principal celeiro do Brasil também será no futuro o grande posto de combustível do país. A projeção otimista e perfeitamente possível está entre os temas da conversa com o diretor executivo do BioInd-MT, entidade que representa as indústrias de bioenergia de Mato Grosso. Impulsionado pelo sucesso na produção de etanol de milho, que segue em franco crescimento por aqui, nosso estado tornou-se o segundo maior produtor nacional do biocombustível, atrás apenas de São Paulo, e tem tudo para ultrapassá-lo nos próximos anos. Para isso, no entanto, não bastam o aumento esperado do número de indústrias e da oferta de matéria-prima. É preciso superar desafios logísticos e até mesmo operacionais, como a escassez de mão de obra qualificada, que, aliás, é um gargalo para vários segmentos da economia. Também é preciso estar preparado para eventuais obstáculos que possam surgir com a reforma tributária, como lembra o nosso convidado. Giuseppe Lobo destaca ainda a expectativa de que a lei que incentiva os combustíveis do futuro, sancionada em outubro do ano passado, fomente para valer a produção de biocombustíveis. Uma das esperanças está no aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, que pode subir para 30% este ano, elevando a demanda em cerca de 1 bilhão de litros do produto. Giuseppe Lobo, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Já estamos combinando esse bate-papo aqui há algum tempo, né? E chegou a hora, realmente, de convidá-lo, de recebê-lo aqui no podcast, para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre a tua trajetória, sobre os assuntos que você lida diretamente, né? E, claro, para, de fato, colocar em prática esse combinado aí de tempos atrás. Seja bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Patrone. Tudo bem? Muito prazer falar contigo. Primeiramente, te desejar aí um excelente ano de 2025. Desde o ano passado a gente está tentando esse podcast, mas, enfim, acabou que as datas não coincidiram, mas agora a gente está aqui falando e é uma grande satisfação falar contigo, com o teu povo, Patrone. Maravilha, cara. Dizem que a melhor hora é aquela que dá certo, né? Então agora é o momento ideal pra gente bater esse papo. Agora, vamos lá, o pessoal que tá vendo já ali no card, né, no que seria a capa do podcast, tá vendo ali o Giuseppe com 2 P's, cara. Esse aí é o legítimo, é o legítimo escrito da maneira italiana mesmo, é isso? Exato. Minha mãe fez questão de me registrar com 2 P's e deu um trabalho danado, Patrone. Na época tinha uma legislação que determinava que os nomes tinham que ser abrasileirados e foi bem difícil conseguir registrar com os 2 P's, mas ela foi perseverante, viu? Apesar de não ter nenhuma descendência italiana, mas ficou esse registro aí. Acabou que eu casei com uma descendente italiana, então agora eu sou realmente um legítimo Giuseppe com 2 P's italiano. O destino estava traçado, você viu? A sabedoria materna aí já colocou na linha o que aconteceria. Mãe nunca erra, patrão. Não, mãe nunca erra. Muito bem. Eu já lhe perguntarei se você tinha descendência, você já trouxe ali a resposta, né? E adicionou ainda esse elemento a mais aí. Muito bacana, cara. Agora me fala então um pouquinho da tua origem, já que você não tem descendência italiana. Você é de onde, Giuseppe? Como é que você chega aqui a Mato Grosso? Eu sou cearense, né? Nasci em Fortaleza, fui criado em Fortaleza, fiz meus estudos iniciais lá, sou formado em ciência política e por conta da ciência política eu acabei ingressando não na política, mas na ciência política, né? Fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na Assembleia Legislativa do Ceará e foi uma experiência muito interessante, muito gratificante, mas chegou um momento que eu entendi que eu pensava em fazer uma carreira acadêmica e precisava buscar outros horizontes, né? Aí parti para Minas Gerais, fazer um curso de pós-graduação em Poder Legislativo e depois eu fiz o mestrado da UFMG lá em Minas Gerais. E aí daí fui trilhando uma carreira mais voltada para relações governamentais e liderança de entidades sindicais, né? Aí eu fui para a CNI, passei 9 anos na CNI. A CNI é uma excelente escola, né? A CNI é a Confederação Nacional da Indústria, né? E lá eu cuidava da parte de relacionamento com o executivo. Passei 9 anos nessa trajetória e dentro dessas minhas atribuições lá na CNI eu comecei a cuidar do Conselho de Agroindústria, que era um conselho recém-criado, foi justamente criado na época que eu ingressei lá, e foi uma experiência
muito gratificante, na qual eu tive a oportunidade de ter essa aproximação com o agro, com a agroindústria, né? E a partir daí isso determinou todo o futuro da minha carreira, né? Da CNI eu fui para a Biov, passei quase 4 anos na Biov. A Biov também foi uma experiência extraordinária, uma agenda muito rica e intensa, né? E da Biov depois eu tive uma experiência na Abifumo, que é a entidade que representa a indústria do tabaco. Daí você imagina o desafio que é trabalhar na indústria do tabaco. E surgiu essa oportunidade no ano passado de vir aqui para o Mato Grosso, fazer esse trabalho junto com o presidente Silvio Rangel aqui no Bioinde, e foi muito gratificante. Assim, primeiro, eu não conhecia a dimensão do etanol aqui no estado do Mato Grosso. Realmente foi um boom, né? Desde 2008, acho que a gente até vai falar um pouco mais sobre isso. E eu vim aqui justamente para a gente apoiar o Bioinde, apoiar as empresas associadas ao Bioinde, o presidente Silvio Rangel, nesses desafios que o Bioinde tem para manter esse crescimento da produção de etanol aqui no Mato Grosso e a gente explorar novas oportunidades aí, como DDG, biogás, biometano, enfim, tem muita coisa acontecendo aqui no estado do Mato Grosso e que o Bioinde faz parte desse movimento. Muito bacana, cara. Deu uma resumida na tua trajetória. Eu vou te perguntar aqui, que sempre bate essa curiosidade, né? O que te levou a buscar a faculdade de curso que você buscou, né? Quais eram as inspirações que te levaram a buscar esse caminho? Olha, a ciência política veio a partir do segundo grau, eu comecei a ter um engajamento maior dentro do Grêmio, enfim, comecei a fazer mais leituras de filosofia, sociologia, enfim, isso me interessou bastante. Eu comecei a ter esse questionamento sobre como é que funcionava essa roda aí da política, né? E como é que a gente poderia se inteirar mais disso e participar mais desse processo. O meu pai foi dirigente sindical, então acabou que tudo confluiu, né? Eu comecei a entrar nesse movimento da ciência política, tenho um histórico familiar, e aí junta isso tudo e deu nisso, né, Patrone? Muito bem, a fruta não cai longe do pé, como dizem, né? Então tinha ali Exato. também essa inspiração também vindo da família. Agora, José, eu queria só que você arrematasse aqui. Obviamente, recentemente a gente teve uma entrevista aqui que a gente falou, né? O óbvio também precisa ser dito, né? Então vamos lá, vamos partir desse princípio. Algumas pessoas que talvez não entendam o papel das instituições e a importância de ter um trabalho, por exemplo, como que você tem expertise para fazer. Eu queria que você, que passou por várias instituições aí, já relatou aqui, me falasse da tua visão da importância do papel estratégico de um diretor executivo, como é o teu caso, mas de ter toda essa ciência, da importância de ligar as pontas, né, de estar atento ao que acontece e que vai interferir positivamente ou negativamente num setor. Patrone, eu acho que o primeiro ponto é que hoje não tem mais espaço para a gente fazer política, seja ela em entidades sindicais, entidades de classe, associações representativas, ou mesmo na própria política partidária, não tem mais espaço para aquela política truculenta, baseada no achismo, na base da carteirada, né, como era muito conhecido. Eu acho que é muito importante hoje que as entidades sindicais, que as associações representativas se profissionalizem, que tenham uma base de dados, que tenham um compromisso com compliance, que tenham um diálogo aberto e transparente com o legislativo, com o executivo, com os órgãos reguladores, né? E no nosso caso, por exemplo, a ANP. Então, o primeiro ponto é justamente esse, né? Assim, é importante que as entidades percebam a necessidade de profissionalizar a atuação, né? E aí, o segundo ponto decorre desse, né? Quando você profissionaliza, você tem que ter profissionais que estejam alinhados dentro dessa perspectiva, né? Uma formação sólida, que possam ter capacidade argumentativa, que possam ter capacidade de interpretar dados, de encontrar caminhos, que conheçam o funcionamento do poder, né? Tanto do legislativo quanto do executivo, das entidades regulatórias, para que as entidades possam, a partir daí, fazer legitimamente a defesa dos interesses do seu setor, né? Eu acho que esse é um passo muito importante e que a gente tem visto cada vez mais, principalmente no agronegócio. A indústria também tem feito um trabalho interessante,
para, a partir desse trabalho, ter uma representatividade legítima e positiva, não só para trazer ganhos para o setor, para as empresas que são associadas ao sindicato, mas para a sociedade como um todo, né? Bioinde, por exemplo, representa 12 empresas hoje, e hoje aí está entre os 3 principais empregadores do Mato Grosso, sendo o setor que mais gera tributos aqui no estado. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa em estar à frente desse setor, né? Trazendo políticas públicas que, obviamente, beneficiam o setor, beneficiam as empresas, mas também beneficiam a sociedade do Mato Grosso como um todo, né? Sempre que a gente tem um diálogo com o governo, principalmente aqui do estado do Mato Grosso, a gente tem um diálogo absolutamente institucional e responsável, né? Sempre pensando que levar vantagem sozinho não é uma boa política nem para o setor, nem para o estado do Mato Grosso. Então, é importante que aquilo que a gente leva seja realmente uma proposta de interesse da sociedade do Mato Grosso. Muito bem resumido, né, explicado e ilustrado, né? E eu acho que você logo no começo trouxe a cereja do bolo aí, né? Não há mais espaço para achismo, né? Quando você vai fazer uma política de setor, quando você vai buscar defender interesse, né? Olhando sempre a projeção futura, né? Ou seja, o que virá pela frente, né? Muito bacana trazer essa tua análise. E aí, na tua resposta anterior, só para aproveitar esse gancho aqui, você falou que passou a conhecer o setor agropecuário, né? A partir do momento na tua carreira ali que você vai migrando, né? Da CNI para depois para a Biov, a Bifume, assim sucessivamente. Qual foi a tua primeira impressão ou as primeiras impressões, Giuseppe, quando você se depara com o setor agropecuário e começa a enxergar, né, o dinamismo, o tamanho, né, a importância desse setor para a nossa economia? Olha, primeiro, Patrone, eu acho que ainda tem um desconhecimento muito grande sobre a dimensão do setor agropecuário no Brasil, né? Por mais que nos últimos anos o agro tenha ganhado evidência maior, por exemplo, trazendo um pouco para o nosso setor, né? Quando a gente fala em etanol, a gente está falando aí num produto que gera milhares e milhares de empregos aqui no país. A gente está falando de transição energética, a gente está falando de balança comercial, a gente está falando de um enorme impacto que o etanol traz para a economia brasileira como um todo. Mesmo em estados não produtores de etanol, acabam se beneficiando desse volume de etanol que tem sido produzido. Então, muitas vezes, quando a gente para lá no posto de combustível e não opta por abastecer com etanol, a gente, no fundo, está desconhecendo todo o impacto que essa cadeia do etanol traz para a economia do país como um todo, né? E aí, especialmente no estado do Mato Grosso, né? Então, a primeira questão, Patrônio, é que realmente eu tinha um desconhecimento muito grande da dimensão do agronegócio, né? E aí, quando eu comecei a ter mais contato, foi uma experiência fantástica, né? E eu tive esse privilégio durante a minha trajetória de trabalhar, por exemplo, com a Biov, que trabalha aí com os principais tradings que operam no Brasil e que movimentam soja, que é a principal commodity de exportação do país, e ao mesmo tempo trabalhar com o tabaco, que é uma cultura basicamente de agricultura familiar. São mais de 500 mil produtores de tabaco no Brasil, a maior parte concentrada ali no sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nessa ordem, e são pequenas propriedades, né? O tamanho médio da propriedade de tabaco é de 2 hectares, é uma propriedade muito pequena, é uma cultura de uma rentabilidade muito grande, mas obviamente é uma cultura muito sensível pelo produto, né? Não pode ter menor trabalhando, tem uma legislação trabalhista muito rígida, tem uma legislação ambiental muito rígida, e enfim. Então, eu tive essa oportunidade de ter contato com uma cultura enorme como a soja e, ao mesmo tempo, uma cultura pequena como o tabaco. Então, é muito interessante ver a diferença entre culturas no agronegócio, mas que, no fundo, a gente está falando da mesma coisa, né? A gente está falando de produção agropecuária, a gente está falando do Brasil aí liderando na produção de diversas commodities agrícolas, a gente fala de açúcar, a gente fala de soja, a gente fala
de proteína animal, a gente está falando do próprio tabaco, a gente está falando de café, a gente está falando de milho, enfim, algodão, que também tem se destacado bastante. Então, enfim, é uma vocação do Brasil. O Brasil tem crescido bastante na produção agropecuária. A tendência é crescer ainda mais, ter ganho de produtividade. No milho, por exemplo, a gente espera aí, em 10 anos chegar a 100 milhões de toneladas de milho, né? Aqui no Mato Grosso. Então, enfim, a gente ainda tem muito espaço para crescimento, mas acho que tem um desafio também posto, Patrone, que é da ligação do agro com a indústria, né? Da gente não só exportar grão, como exportar produto acabado, né? E nesse sentido também o etanol acaba contribuindo, né? Quando a gente processa o milho para fazer etanol, a gente tem o DDG, que é um farelo proteico, que serve de ração animal, que vai alimentar aí o gado, alimentar os porcos, alimentar as aves, para que, enfim, ele engorde, abata e a gente possa exportar carne no final do dia, né? Se a gente tinha uma cultura de exportar grão nos anos anteriores, eu acho que a gente está evoluindo agora para uma cultura de exportar proteína animal já, né? Acho que isso é super importante e que a gente deve ter sempre em vista. Hora de falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o cultivo. Assim, ganha tempo para aproveitar a janela ideal de plantio e fica tranquilo, porque as sementes foram tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria Syngenta para certificação de qualidade, que, aliás, é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industriais. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais desempenho para quem cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em mais produtividade. Para informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br e busque o atendimento personalizado diretamente com o representante mais próximo de você. Excelente, cara. E aí me recordo aqui da primeira vez que eu lhe entrevistei, você recém-chegado em Mato Grosso, né? Estava com um mês aqui em Mato Grosso, se adaptando ainda, mas já vendo o potencial desse estado. E você usou uma expressão naquela entrevista que você falou, né? Algo que realmente vem ao encontro do que você mencionou agora, que a gente está acostumado a nos referirmos a nós mesmos como o celeiro do mundo, né? Ou o celeiro do país, e que a gente está vivendo uma fase de transição para que nos tornemos aí o supermercado ou o posto de combustível do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Especialmente sobre a questão posto de combustível do Brasil. Por que a gente está caminhando cada vez mais para isso, Giuseppe? É isso aí, Patrônio. Eu acho que muito boa essa tua recordação, né? Como eu falei anteriormente, o Mato Grosso já é o segundo maior produtor de etanol do Brasil. A gente fica só atrás de São Paulo, que tem um volume muito grande aí a partir da cana-de-açúcar, mas a partir de 2018, com a introdução do etanol de milho em uma escala industrial aqui no Mato Grosso, os volumes têm sido crescentes e, obviamente, dada a disponibilidade de grãos que a gente tem no estado, a gente ainda tem um potencial muito grande de crescimento, né? Hoje o estado origina aproximadamente aí 48 milhões e meio de toneladas de milho e a indústria do etanol consome aí aproximadamente 11,7 milhões de toneladas, né, desse milho. Então, a gente ainda tem um potencial muito grande para processar mais milho no estado. Tem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no estado. A gente está com aproximadamente 6 plantas sendo instaladas aqui no Mato Grosso, e essas plantas podem incrementar o nosso volume de produção de etanol
em aproximadamente aí 3 bilhões de litros nos próximos anos. Isso significa que a gente vai chegar muito próximo de 10 bilhões de litros de etanol, tá? Esse ano o Bioinde completa 40 anos, patrônio. Eu estava conversando com o presidente Silvio Rangel para a gente lançar aí uma meta, né? Uma meta ousada, mas obviamente meta tem que ser ousada, né? Do Mato Grosso se tornar aí o líder na produção de etanol do Brasil. Eu acho que é uma meta factível, a gente precisa, tem desafios, a gente precisa trazer esses desafios e contar com a parceria também do Estado do Mato Grosso para superar esses desafios, né? O governador sempre fala que nós somos um Estado do tamanho da Alemanha e da França juntos, né? Mas a gente só tem aí uma pequena ferrovia que agora está se expandindo, mas que a gente tem um potencial enorme para a instalação de outras ferrovias, né? Para a expansão da ferrovia que já está sendo feita. A gente precisa pensar seriamente na questão do etanol duto, que vai ser fundamental para escoar toda a produção desse etanol para os maiores estados consumidores. A gente tem ali o desafio das rodovias, né, de melhorar a trafegabilidade. O governo tem feito um belo trabalho ali na 163 e em outras rodovias, e a gente precisa dar continuidade, mapear quais são os principais trechos que a gente precisa fazer um trabalho de melhoria, de duplicação em alguns trechos, etc. Enfim, melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Acho que é importante. A aprovação do combustível do futuro no ano passado foi um passo muito grande, mas o combustível do futuro precisa virar o combustível do presente, né? E para virar combustível do presente, as medidas precisam ser implementadas. A gente sabe que no Brasil, muitas vezes, tem a cultura da lei que não pega, né, patrônio? A gente faz um esforço muito grande para aprovar uma nova legislação e aí, depois de aprovado, a efetividade da legislação acaba não acontecendo. Então, a gente precisa fazer com que o combustível do futuro não seja uma dessas leis que não pegue, né? A gente precisa realmente fomentar a produção de biocombustíveis no Brasil e certamente o Mato Grosso vai estar à frente dessa novas perspectivas, né? A gente está trabalhando agora, nesse momento, com a projeção aí de aumento da mistura de etanol na gasolina para 30%. A gente tem empresas aí trabalhando em projetos de biogás. A gente viu que a Petrobras lançou até um edital agora recentemente para aquisição de biogás. Tem empresas trabalhando, por exemplo, no projeto de neutralização de carbono, reinjeção de carbono no solo e neutralização da emissão, o que vai ser um baita ativo aí, por exemplo, para o combustível de aviação, o SAF, né? Então, o Mato Grosso vai ter certamente uma participação muito efetiva nesse processo de descarbonização da matriz energética brasileira e dos outros países, tá? A gente trabalha com a perspectiva de exportar também esses derivados de etanol e, obviamente, sempre nessa perspectiva de ser realmente o posto de combustível do Brasil, né? E ser um posto de combustível sustentável, né? Fazendo promovendo a descarbonização da matriz energética. Maravilha. Ô, Giuseppe, eu vou pegar alguns pontos da tua fala aqui para a gente abrir um lequezinho maior aqui, até para ficar mais claro para quem está ouvindo e que eventualmente não acompanha de perto o setor. Acho que a ideia também aqui é a gente fazer essa aproximação. Vamos lá. Você falou ali do etanol duto, né? Agora completa, mês que vem, fevereiro, 15 anos que eu mudei aqui para Mato Grosso. E desde o início que eu vim para cá, a gente falava sobre o alcoduto, né? O etanol duto, né? Que era um projeto. Na época, o Sindalco, né? Que é justamente ali o Bioinde, né? Que muda de nome, mantém essa história de 40 anos, como você bem destacou. Mas eu queria que você falasse sobre o etanol duto, né? Para explicar para as pessoas qual é o projeto e o que ainda trava essa, de fato, transformação em realidade. O etanol duto hoje é uma ideia, né, Patrônio? Eu acho que a gente ainda não tem um desenho e acho que a gente precisa, o nosso desafio é realmente estruturar o projeto, né? Estruturar o projeto significa fazer desde a projeção de qual será o volume que a gente vai precisar de etanol para que ele tenha viabilidade financeira, até a gente pensar aí qual vai ser o melhor traçado por etanol duto, qual vai ser a origem, qual vai ser o destino, por onde passa, enfim,
questões ambientais, questões regulatórias. É realmente um projeto complexo e que a gente precisa se debruçar sobre isso, né? Mas o fato é que, dada a distância do estado do Mato Grosso em relação aos principais mercados consumidores, né? A gente é um estado de dimensões continentais, como eu falei, do tamanho da Alemanha e da França juntos, mas que a gente tem uma população muito pequena, né? A gente tem aí 3,6 milhões de habitantes, então é um mercado consumidor ainda muito pequeno e o Mato Grosso, proporcionalmente, já é o estado que mais consome etanol do Brasil, tá? A gente tem um consumo muito bom de etanol aqui no estado, obviamente ainda tem um pequeno espaço para crescer, a gente pode crescer e vai crescer aqui no estado do Mato Grosso, mas a nossa vocação é mandar etanol para outros estados, né? Então, para isso, a gente precisa ter uma logística muito eficiente, né? A gente sabe que logística é um custo que pode dar ou tirar a competitividade dos produtos, principalmente quando a gente fala em produtos agropecuários, agroindústria, onde tem margens muito apertadas. Então, a ideia do etanol duto é justamente para que a gente possa acessar o mercado consumidor de uma forma mais eficiente e com o menor custo. Então, esse é um desafio que a gente priorizou aqui no BioInd para esse ano de 2025, a gente tentar estruturar o projeto, dialogar com o governo do estado, ver como é que a gente pode viabilizar a construção do etanol duto, para que a gente possa realmente pensar o futuro aí da produção de etanol no estado do Mato Grosso, né? Hoje a gente tem uma produção, ano passado foi de 5,7 bi de litros, né, entre anidro e hidratado, e esse ano a gente está com a projeção que pode chegar a 6,7 bi de litros. Então, é um volume muito grande de etanol e que a gente realmente precisa pensar a logística para escoar esse volume. Excelente. E aí você falou sobre a lei, né, combustível do futuro, a aprovação, e que hoje estamos trabalhando aí com uma mistura de 30%, né? A lei projeta até 35%, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Exatamente, até 35%. E a mistura atual hoje permitida? Hoje a mistura é 27,5%. 27,5%, né? E aí até 35%. O que isso representa em termos de volume? Claro, vamos trazer um número macro aí, né? De adição, ou seja, de demanda maior quando você amplia tanto essa mistura. Então, patrônio, hoje a gente tem 27,5% de mistura. O Ministério das Minas e Energia já está fazendo os testes para que a gente possa chegar já nesse ano de 2025 aos 30% de mistura. E como você bem lembrou, na lei já especifica uma elevação da mistura para 35%, né? Então, superada essa etapa dos 30%, a gente já precisa dar início aí a novos testes, a novos estudos para que a gente possa chegar aos 35%, como determina a lei do combustível do futuro. Cada ponto percentual na elevação da mistura corresponde aí a aproximadamente 400 milhões de litros. Então, se a gente está falando aí de 2,5 pontos percentuais a mais, a gente está falando aí do incremento de 1 bilhão de litros de etanol anidro. Então, é um volume muito interessante que, obviamente, o estado do Mato Grosso tem uma possibilidade de contribuir efetivamente com esse incremento da mistura, tá? Então, é essa perspectiva que a gente tem para o futuro. Acho que, realizados esses testes, a gente vai ter um avanço muito rápido, é uma vontade política tanto do ministro das Minas e Energia quanto do presidente, e o setor já está preparado para suprir essa demanda adicional aí de etanol. Então, é um passo importante que a gente vai dar, mas acho que você lembrou bem, o nosso objetivo final é chegar aos 35% de mistura, como está determinado na lei, né? Esse 30% é um primeiro passo, é um passo que a gente já quer dar agora no início do ano de 2025, mas com o horizonte dos 35% de mistura. Excelente. E aí, falando em combustível do futuro, né? Você falou do SAF da aviação, e a gente vive um momento, né, de descarbonização e muitos projetos acontecendo, os híbridos, né, com gás total e vindo aí com nova força para frente. Existe uma perspectiva, claro, de que o etanol também passe a ocupar espaço, né, na divisão ali com os carros elétricos. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje tem um incentivo muito grande para a aquisição de carros elétricos. Esse incentivo acabou gerando uma certa distorção aí no mercado. A gente acabou importando veículos ao invés de desenvolver a indústria automobilística no Brasil.
né? Esse incentivo está próximo do fim, a Fávia está até fazendo um trabalho para que o incentivo já cesse imediatamente. E no Brasil existe uma pesquisa muito avançada. Aí eu vou citar um exemplo, tá, Patrônio? A Toyota, por exemplo, tem desenvolvido bastante um motor híbrido flex. Vários dos Toyotas Corolla que circulam por aí já tem essa motorização, que é um motor extremamente eficiente, né, que funciona com gasolina e etanol, e ele é aquele híbrido que abastece a bateria enquanto se movimenta. Então, isso dá uma autonomia muito grande para o veículo, reduz bastante o consumo e permite que o veículo consuma o etanol produzido aqui no Brasil. Então, obviamente, vai permanecer o veículo elétrico como uma opção para o consumidor, mas o que a gente entende é que a evolução dentro do Brasil, dada a característica do nosso mercado, ela vai evoluir muito mais para os híbridos flex, do que o elétrico puro. Maravilha. Você citou um exemplo, inclusive, no ano passado a gente teve a participação na Conferência Internacional do Etanol de Milho, né, que foi promovido pela UNEM e a Datagro, vocês estavam presentes lá também, e falou-se muito sobre isso, né, sobre uma estratégia para o Brasil seria justamente a produção, né, já aliando ali os carros elétricos, né, os motores elétricos, né, tornando-se híbridos com foco no etanol, e aí mudando o percentual a cada faixa de preço, vamos dizer assim, né, que seria aí para poder alcançar os consumidores de diferentes perfis. Era um dos trabalhos que estava sendo desenvolvido e você trouxe aqui bem uma ideia um pouco disso. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Eu queria só que você trouxesse agora, José, para ficar claro para quem está nos ouvindo também. Vamos lá, só para a gente sintetizar os números. Você falou que a produção na última safra foi de em torno de 5,7 bilhões de litros aqui em Mato Grosso, é isso, né? Isso, exatamente. E que a gente projeta agora... No início, a safra do ano passado foi de 5,7 bilhões de litros e em abril, quando a gente divulgou os dados da safra, a gente tinha uma projeção de 6,3 bi de litros, um crescimento aí de aproximadamente 10%. Na última projeção do IMEA, que saiu em dezembro, o IMEA projetou um crescimento ainda maior do que esses 10%, chegando aí a 6,7 bi de litros, né, entre hidratado e anidro. Então, realmente aí o estado do Mato Grosso tem se destacado e tem superado, inclusive, as perspectivas aí de produção que a gente tinha inicialmente, né? Maravilha. Você mencionou também ali que a gente tem acho que são 6 usinas aí que estão em fase de implantação. Hoje, quantas estão funcionando em Mato Grosso? Hoje a gente tem 15 usinas filiadas ao sindicato, tem mais algumas que não são. A gente tem aproximadamente 8 usinas produzindo aqui no estado do Mato Grosso. Entre etanol cana, etanol de milho e flex, né? Isso, exatamente. O crescimento tem sido mais nas usinas de milho, tá, Patrônio? A produção de etanol de cana ela tem se mantido relativamente estável aí nos últimos 10 anos. O que tem se sobressaído mesmo é o crescimento da produção de etanol de milho. Perfeito. E aí você disse, né, que a gente obviamente tem uma população pequena, né, 3,6 milhões aí de habitantes, e a gente, claro, precisa, né, vender para fora esse etanol que a gente produz aqui. Eu me recordo que era algo em torno de 70%, é isso mesmo que a gente continua mandando para fora, ou algo que a gente precisa tirar do estado, né? Com o crescimento do volume, o percentual que a gente manda para fora acaba aumentando, né? Porque o mercado interno ele comporta aproximadamente 1 bi de litros. Então, acaba que o crescimento da produção ele vai se resultar também no aumento da exportação para outros estados, e o que a gente espera para outros países, né? Perfeito. Agora, José, para a gente caminhar para a reta final aqui, me fala o seguinte, cara, como que você que está aqui há 8, 9 meses aqui em Mato Grosso, já conhece a realidade do estado cada vez mais, né? Todo o potencial que a gente tem, claro, os desafios também, você citou alguns aqui. Como que você enxerga esse segmento daqui a 10 anos, né? Aqui em Mato Grosso, qual vai ser a nossa realidade, pensando em todo o trabalho que está sendo feito? A gente costuma dizer que muitas vezes o cavalo está passando, a gente precisa encilhar ele naquele momento, né? Então, acho que a gente está, de fato, vivenciando esse momento da transição, esse momento da mudança, a oportunidade está aqui,
né? Então, me fala como você projeta aí e visualiza os próximos 10 anos aí. Patrônio, eu acho que a gente tem alguns grandes desafios aqui no Estado, né? A gente teve recentemente a aprovação da reforma tributária, né? A gente sabe que a reforma tributária ela muda por completo a lógica de tributação, né? Se a gente tinha aí uma tributação que era na produção, ela agora vai se voltar para o momento do consumo, onde, como a gente está falando de um estado com a população de 3,6 milhões de habitantes, isso vai impor um desafio muito grande. E, obviamente, o governo do estado está consciente desse desafio e tem incentivado a industrialização aqui no estado para que a gente possa se preparar para 2032, que é o momento em que a reforma tributária vai entrar 100% em vigor, né? Eu acho que nesse ano tem um desafio adicional, que é a COP30, que vai ser realizada aqui no Brasil. A gente precisa mostrar o que o estado do Mato Grosso tem feito e qual é o nosso potencial. O estado do Mato Grosso tem hoje um compromisso muito forte com a industrialização, né? E o etanol faz parte desse movimento, né? A gente entende que a produção de etanol, como eu falei logo no início da nossa conversa, ela tem o potencial de gerar emprego, gerar renda, é uma produção descentralizada, ocorre em diversos municípios aqui do estado, e não só isso, né? A gente tem aí, por exemplo, com o processamento do etanol de milho, a gente tem o DDG, que tem fomentado também uma mudança na pecuária do estado do Mato Grosso, né? O confinamento está crescendo mais, está dando previsibilidade, está remunerando o produtor, está abrindo a possibilidade de terras que antigamente eram usadas para pasto serem utilizadas para plantação de grãos, enfim. Eu acho que a gente tem muito a mostrar, mas a gente tem também muito a crescer, principalmente na agroindustrialização, né? Acho que esse é o principal ponto que a gente precisa explorar aí nos próximos anos. É como a gente já falou aí no decorrer da conversa, deixar de ser o celeiro do Brasil, o celeiro do mundo, para a gente ser realmente o supermercado, né? A gente agregar valor aos nossos produtos. Quando a gente começa a processar milho no estado do Mato Grosso para a produção de etanol, todo mundo ganhou com isso. O produtor foi melhor remunerado, o estado passou a arrecadar mais tributos, a gente passa a gerar mais empregos e empregos de qualidade. Então, enfim, é um ganha-ganha em que, se todos dermos as mãos, todos nós vamos ganhar com a industrialização aqui no estado do Mato Grosso. Excelente, né? Lembrando a todo mundo que está ouvindo aí que a gente buscar industrializar, a gente verticalizar a produção, a gente está gerando, além de renda, evidentemente, muito mais oportunidade aí para todo mundo e todo mundo se beneficia dessa verticalização. Giuseppe, chegando ao fim aqui, cara, a gente tem 3 perguntinhas tradicionais aqui que ninguém escapa, tá? A primeira delas é o seguinte, né? Eu queria que você, pode ser um exercício de futurologia, vamos lá. Eu queria que você me dissesse qual pergunta você gostaria de responder um dia, cara, que ninguém lhe fez ainda. Como é que o Mato Grosso virou o maior produtor de etanol do Brasil? Acho que essa é a pergunta que a gente quer responder num futuro breve, Patrônio. Muito bem, muito bem. Só para recapitular aqui, então, a gente está produzindo o que você já trouxe, né? Indo para 6 e alguma coisa agora. A gente tem que chegar a quanto para passar o primeiro lugar, que é São Paulo, né? A gente tem que chegar aí a aproximadamente 11 bi de litros. Obviamente a safra varia, né? E como São Paulo tem um volume muito grande em virtude da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar tem aquelas oscilações, produz um pouco mais de açúcar, um pouco mais de etanol. Então, enfim, eu acho que 11 bi de litros é uma meta boa para a gente alcançar. Maravilha, meta traçada nos 40 anos da BioIndy, então a gente logo aí vai estar você vai estar respondendo essa pergunta certamente. Tomara. A outra pergunta, cara, é mais simples, né? Uma curiosidade sobre você. Uma curiosidade? Olha, tem várias, mas... Enfim, como o próprio nome já deve denotar, eu gosto muito de comer bem e gosto muito de comida italiana.
A previsão de mãe estava certa, não tem jeito, né? Foi casar com uma descendente italiana, é comida italiana que você gosta, tá certo. Muito bem, muito bem. Qual a preferida, então? Vamos lá, das comidas italianas aí. Minha lasanha, não tem dúvida que é lasanha. Mas Muito todas bom. são boas. Muito legal, muito legal. Também gosto bastante como italiano, tenho a descendência ali, né, do Patrone, mas o meu ainda não dobra a letra, no cartório ficou aqui também, sem dobrar nenhuma letra. Ô Giuseppe, vamos lá, e o pessoal quiser te encontrar, cara, você tá nas redes sociais ali, qual que é o caminho para as pessoas trocarem uma ideia contigo? Além de, claro, né, visitar ali e entrar em contato com o BioInd. É claro, o BioInd tem um site que eu convido a todos a visitar, bioind.com.br. A gente tem também, estamos no Instagram, tem também minhas redes pessoais, então, enfim, acho que LinkedIn, a gente tem usado muito o LinkedIn, tá, patrão? O LinkedIn é importante para a gente fazer uma comunicação mais formal, para a gente trazer dados, para a gente trazer informações mais robustas. Eu acho que as demais redes, né, Instagram, são interessantes para a gente trazer um card, uma informação um pouco mais visual, mas também chamar para um debate mais aprofundado, que aí a gente faz no LinkedIn. Então, o BioInd está aí no LinkedIn, tem o site do BioInd e estamos também no Instagram. E eu, pessoalmente, estou lá no Instagram. Quem quiser me visitar, tá lá, Gil Lobo, Gil.lobo. Maravilha. Meu querido, obrigado pela participação, cara. É muito bacana sempre trocar ideia contigo. Eu te disse, né, quando você estava com um mês aqui, né, seja muito bem-vindo a Mato Grosso, que você vai aproveitar muito, vai gostar muito. E agora eu te pergunto pra gente encerrar esse bate-papo, né? Tá gostando de Mato Grosso, cara? Se habituou? É o que você esperava? Patrone, assim, é até melhor do que eu esperava. Acho que as pessoas são muito animadas. Eu vejo uma perspectiva de futuro muito boa no rosto das pessoas. As pessoas são extremamente cordiais, então, enfim, é um ambiente muito interessante para se trabalhar, né? Eu circulo bastante aí pelo Brasil, a gente participa de congressos, de eventos, também viajo pessoalmente a lazer, e a gente não vê esse mesmo ânimo e essa mesma perspectiva que a gente vê aqui no Mato Grosso em outros estados, né? Acho que o Mato Grosso se destaca também nisso. A gente, quando observa as regiões produtoras de commodities e também onde estão as nossas usinas, hoje a gente tem um grande desafio que é o de mão de obra, né? A gente vive praticamente um pleno emprego nessas regiões. Então, obviamente, isso muda bastante o ânimo das pessoas, isso muda o humor das pessoas, isso muda a perspectiva de futuro das pessoas. Eu vejo as pessoas procurando capacitação, as pessoas procurando crescer, procurando novos desafios. FAMAT, por exemplo, abriga aí um hub de pesquisa e inovação fantástico, né? De novas empresas. A Fiente também tem um trabalho muito interessante nisso. Então, realmente, é muito gratificante, Patrone, estar dentro dessa realidade, fazer parte dessa realidade, né? Como eu te falei, você nota na fisionomia das pessoas que as pessoas têm aí uma perspectiva de se inserir dentro do agronegócio de uma forma positiva, ou trabalhando em empresa local, uma empresa multinacional, ou desenvolvendo um novo produto que vai ajudar a ter um ganho de produtividade, a melhorar o monitoramento dos grãos, a melhorar a logística, enfim, tem uma série de iniciativas que eu vi aqui, que eu fiquei fascinado mesmo com esse trabalho que tem sido feito aqui no Estado, né? E, obviamente, isso é um trabalho de diversas mãos, aí não são duas, não são quatro, não são 6 mãos, né? Tem o braço da agricultura, da FAMATO, tem o braço da indústria da Fiente, tem o braço do governo do Estado, que a gente também vê um compromisso por parte do governo do Estado, que não são todos os estados que têm esse compromisso, é um compromisso com o desenvolvimento da produção, com a industrialização de uma forma muito responsável, sempre com um diálogo institucional e com um diálogo aberto com as entidades representativas do setor, de uma forma realmente bastante republicana e visando aí o desenvolvimento do Estado, né? Não só pelas obras aqui da Avenida do CPA também, mas por onde a gente anda, a gente vê também obra, quer dizer, a gente vê que o Estado está crescendo e isso é realmente é muito gratificante para a gente, né? Isso é um diferencial
que eu vejo aqui no Mato Grosso, viu, Patrônio? Maravilha, cara, que assim seja, né? Que a gente consiga superar todos os desafios e que estejamos todos unidos, né? Com o mesmo objetivo, o mesmo ideal, né? Que é realmente transformar esse estado e fazer com que ele aproveite todas as oportunidades que aparecem, que estão sendo criadas, evidentemente, né? Nada cai do céu, né? E que, de fato, a gente consiga fazer essa grande transformação, aproveitando esse momento que a gente está, de fato, né? A gente, como diz o ditado, é a bola da vez, né? Realmente a gente está no lugar certo, na hora certa, no país certo. Meu querido, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação aqui. Foi muito bacana esse bate-papo, né? O pessoal certamente aprendeu um pouco mais, entendeu um pouco mais sobre esse segmento e conheceu um pouco mais do Giuseppe com 2 P's ali, né? Nesse bate-papo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Patrônio, eu que agradeço aí a possibilidade de falar contigo novamente e parabenizar teu trabalho. Acho que você é um dos personagens mais influentes aí dessa comunicação do agronegócio, não só no Mato Grosso, como no Brasil, né? E para mim, não só é um prazer, como é um privilégio falar contigo aqui e trazer um pouco mais da minha trajetória, da minha experiência e dos desafios que a gente tem enfrentado aqui no BioInd, tá? Novamente, te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que tem feito. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.